Oi pessoal, meu nome é Mariana Lima e eu, a convite do UOL, participei dessa performance, desse encontro performático com a maravilhosa e queridíssima Jaqueline Andrade, atriz da Companhia Marginal, e com a direção de Cristina Moura, minha parceira, diretora maravilhosa. Foi um desafio, uma potência muito grande poder estar nesse encontro com essas pessoas. E agora eu queria apresentar um outro encontro potentíssimo e extremamente necessário nesse momento. Muito, muito bonito, muito inspirador. É um encontro que vai discutir a Amazônia e outros modos de habitar a Terra. Um encontro com duas mulheres maravilhosas, Juma Shipaia e Eliane Brum. Bem-vindas. Olá, eu sou Eliane Brum, eu sou jornalista, sou escritora, às vezes me aventuro também nos documentários, e eu estou muito feliz de estar aqui no UAU Festival Mulheres do Mundo, com a Juma Shipaia, que é uma grande liderança indígena, né, do povo Shipaia, na região do Médio Xingu. E eu acho que faz muito sentido para a gente, né, pelo menos me parece, a gente está nesse festival que é coordenado no Brasil, né, a curadoria é das Redes da Maré. Porque tanto eu quanto a Juma, a gente faz parte de um movimento que chama Amazônia Centro do Mundo. E esse movimento, ele entende que num momento de emergência climática, num momento em que sem a maior floresta tropical do mundo não é possível controlar o superaquecimento global, a Amazônia é o centro do mundo, a Amazônia é um dos centros do mundo. Mas a gente entende que a Amazônia é um dos centros do mundo e a maré também é centro do mundo, né? E Complexo do Alemão também é centro do mundo. A gente entende que é preciso deslocar o que é centro e o que é periferia na visão da minoria dominante, porque aquilo que a minoria dominante chama periferia é, na verdade, centro. E os grandes produtores de conhecimento, de criação e de resistência hoje são o que é chamado de periferia, a floresta e as comunidades as favelas. E o nosso movimento é um movimento que busca fazer essa ponte entre as periferias, as que são chamadas periferias e que são legitimamente centros, para que ocupem o lugar de centro e mudem a linguagem do mundo, para que a gente possa resgatar o nosso futuro. Então, faz muito sentido a gente estar aqui hoje num festival que é coordenado, né, que é chamado pelas Redes da Maré. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje. E queria, nessa conversa com a Juma, queria te perguntar, Juma, queria, assim, né, claro, vou te pedir para te apresentar primeiro, né? Acho que tu pode falar um pouquinho quem tu é. Olá, Eliana. Um imenso prazer estar nessa conversa com você e com outras mulheres. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito honrada, porque acho extremamente necessário a nossa voz feminina, não somente no contexto de Amazônia, de Brasil, mas de mundo. Compartilhar não somente os nossos sofrimentos, mas os saberes, e como você mesmo falou, são vários centros. E essa comunicação, essa troca de informação é extremamente importante. Eu me chamo Juma Shipaia, sou uma das lideranças do meu povo, Shipaia, sou da aldeia do Camã, estudante de medicina e luto desde mais de 10 anos de militância no movimento indígena, pela defesa da Amazônia, do clima, do microclima e dos direitos humanos, das mulheres também. Então, tudo aquilo que eu entendo por violação de direito, eu me identifico pela defesa. Então, eu acho que vai muito mais além de luta de gênero
ou de centro. Eu me identifico com a luta, com o desafio de todas as mulheres, de todas as comunidades. Eu acho que isso que é importante, sair da nossa zona de conforto, sair do nosso centro, muitas das vezes, e observar que existe outros centros, existe outras culturas, outras mulheres, e que estão necessitando tanto quanto eu. E eu tenho certeza que a nossa voz é cada vez mais importante e significativa, sobretudo a nossa expressão mulher, né, feminina e a Amazônia. Então, eu moro em Altamira, né, onde a Juma faz faculdade de medicina, né, que é a cidade que é o epicentro da destruição da Amazônia e é o epicentro dos fogos e é a cidade mais violenta da Amazônia. E é também um grande epicentro, um grande centro de resistência, Altamira. E a impressão, né, eu moro em Altamira muito mais recentemente, né, desde 2017, e acompanho a imposição de Belo Monte no Médio Xingu desde 2011. E estando lá, Juma, é muito evidente, né, que as mulheres estão liderando o processo de resistência, né, seja nos movimentos sociais, mulheres como Antônia Mello, como a Daniela Silva, seja, né, as mulheres ribeirinhas, né, como a Raimunda Gomes, como a Francineide, seja a principal procuradora é a Thais Santi, a defensora pública é a Andréa Barreto, nós temos as mulheres camponesas e tem as mulheres indígenas, né, tem a Bel Juruna, e tem, principalmente tu, é uma voz extremamente importante no Médio Xingu. Tem uma liderança das mulheres que é algo que me parece que vem da resistência a Belo Monte, né? Da resistência contra a barragem, contra aquela força que barrou o Xingu. Eu queria saber, Juma, qual é a tua percepção, né, de alguém que me parece que se forjou liderança, né, no movimento de resistência a Belo Monte, já muito jovem. O que fez com que Belo Monte fosse esse disparador do protagonismo das mulheres? É sempre muito forte quando se trata de Belo Monte para mim. Então, eu ainda sinto até hoje aquela angústia no estômago e o ar, até uma dificuldade de respirar, porque não é só um tema fácil, é o contexto de Altamira como um todo, que não é fácil, né? Como você bem mesmo citou, Altamira é uma das cidades mais violentas do Brasil e da Amazônia, inclusive por conta de Belo Monte, né? Claro que a violência já existia aqui, no entanto, isso se intensificou cada vez mais com a chegada imposta e autoritária e desonesta que foi Belo Monte. Então, eu me sinto até hoje como parte de mim que foi amputado, como se fosse um braço, uma perna, eu não sei bem dizer de qual parte do corpo, que órgão que foi me tirado, né? A partir do momento que Belo Monte iniciou o processo de construção e quando começou o barramento do Rio Xingu. Então, eu acredito que não é diferente para as outras mulheres que faz parte desse contexto de luta, de resistência, que ainda travamos até hoje, porque entendemos que Belo Monte nunca foi e nunca será um fato consumado para nós. A forma como lhe deu o processo sem uma consulta de fato que respeitasse os povos, que respeitasse as culturas e que de fato respeitasse a Amazônia e principalmente a casa dos deuses, né, que é o Rio Xingu. Então esse desrespeito, essa forma extremamente desumana e violadora
foi o que me instigou a falar e a lutar. Porque quando eu entendi o que era uma hidrelétrica, eu entrei em pânico. E isso foi lá no início de... No meio, não foi nem no início, no meio de 2006, mais ou menos, que eu fui entender, né, o que era uma hidrelétrica. E isso foi extremamente preocupante, porque eu já imaginei o futuro, né, extremamente ameaçado, a mudança das nossas culturas, e a mudança principalmente que iria acontecer drasticamente no Rio Xingu e, consequentemente, na Amazônia e no clima como um todo. Então, eu me senti responsável e também na obrigação de fazer algo. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, nem como e nem quando. Eu só sentia uma grande indignação com tudo como que estava acontecendo, né, vendo um processo realmente que estava sendo imposto, como a gente costuma falar aqui, de goela abaixo, estava tentando nos empurrar Belo Monte de goela abaixo. E não importava se a gente fosse consultado ou não, né? O que importava era que eles construíssem Belo Monte, e isso nos trazia um grande medo, angústia, revolta, e demonstrava mais do que nunca, e eu sentia do mais profundo da minha alma que eu tinha a obrigação de lutar. E eu acredito que as mulheres que ao longo dos anos se envolveram e que ainda estão lutando pelo ambiente melhor, pelo clima, pela Amazônia, pelo Rio Xingu e até mesmo o direito à vida, né? Quantas mães não estão perdendo os filhos, quantas mulheres foram violentadas, foram mortas nesse contexto de canteiro de obra de Belo Monte, no contexto de cidade, no contexto de Amazônia. Então, eu acredito que isso que me motivou foi também o que o que tem motivado as mulheres cada vez mais, né? Principalmente por entender que o seu lar poderia ou que foi destruído. Então, quando se mexe com esse contexto de ambiente, de casa, de família, foi algo muito forte, muito criminoso, e que mexeu com a nossa alma feminina, mexeu com o nosso útero, mexeu com a nossa mãe, né, que é a floresta, enfim. Então, eu acredito que toda essa situação foi um grande despertar para muitas mulheres, como foi para mim, e que continua sendo, e aquelas que já estavam na luta, como Antônia Mello, como Sheila Juruna, que eu não posso deixar de mencionar, assim como a Bel também. A gente foi tentando se fortalecer cada vez mais, e eu acredito que a defesa pela vida é o que nos move. É interessante, né, pensar, eu estava lembrando aqui, te ouvindo falar, Juma, que a foto mais simbólica, quando isso no passado, né, porque Belo Monte é um projeto que se tentava implantar, um projeto ainda da ditadura civil-militar, né, que chamava Cararaô, né, naquele tempo, e uma foto muito simbólica foi justamente da Tuíra Caiapó, que, né, décadas atrás foi lutar contra a implantação de Belo Monte e, né, encostou o facão, né, num dos funcionários, né, dos chefes, né, da Eletronorte, e essa foto rodou o mundo, né, foi a foto que mostrou a resistência indígena contra Belo Monte naquele tempo também. Então foi essa mulher que simbolizou a luta contra Belo Monte, né, muitas décadas atrás, e depois a luta de Belo Monte foi muito levada à frente, né, pelas mulheres. Mas lembrando disso, Juma, eu fico pensando, eu me
numa frase que tu disse, assim, no começo, uma coisa de ter dificuldade ainda de respirar, né, a coisa do barramento, né, ser um barramento no teu próprio corpo. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre essa relação da floresta como corpo, né, da floresta como também o teu próprio corpo, esse algo que é natureza, né, dos povos indígenas, né, de mulheres indígenas como tu, se entenderem como natureza e não algo fora da natureza, como a tradição de pensamento de matriz ocidental branca que se coloca como fora da natureza e como a floresta e o rio como recursos, não como mãe, né? Então, os humanos não seriam mais natureza, então se pode dispor disso que não é, que é outra, que são coisas, né? Dispor da floresta, barrar o rio, botar lá, tirar daqui. E foi esse tipo de pensamento que nos trouxe até o abismo da emergência climática, né? O abismo que transformou os humanos numa força dominante de destruição, mas não todos os humanos, né? Uma minoria de humanos que, como diz o Davi Copenaua, são os comedores de floresta, né? Os comedores de natureza. Como é que é essa relação que eu busco muito entender, e parte do que me levou a viver em Altamira é tentar entender isso, é tentar também me reflorestar. Como é que é sentir natureza, Juma? Como é que é viver como natureza? E nesse sentido, como é que é ser barrada, né? Porque aí não é apenas o rio que é barrado, é tu mesma que é barrada, né? E me parece que daí vem a tua sensação de não poder respirar às vezes, né? E de ser amputada, né? Isso muito forte, não sei qual membro que foi, mas eu me senti amputada. Sim, exatamente. É perceptível a diferença quando se trata de Belo Monte, quando se fala de floresta e de pertencimento e de força da natureza, porque eu já sinto alívio imediato, que é algo que me dá uma sensação muito boa e prazerosa de alívio e esperança, né, quando se fala de floresta e de força. Então, mas eu queria só falar um pouco com relação, falou da Tuíra, né, aquela imagem é muito forte, claro, eu sei, não só para mim, mas para muitas mulheres, para o movimento indígena e nessa luta contra Belo Monte, aquilo se tornou um grande símbolo de força, de resistência e de mulheres, né, na luta. E isso a gente passa esse desafio constante até hoje, né? Então, quando eu vi aquela imagem pela primeira vez, deu uma sensação muito boa e que eu não me esqueço até hoje. Falei assim, nós mulheres podemos falar, né? E pela primeira vez eu pude entender aquela angústia que eu sentia do silêncio, ou muitas das vezes que não poderia falar o português, ou que muitas das vezes não poderia, quando se alguém falasse contigo não tinha que responder, não tinha que falar, quando se tratava dos não indígenas, né? Então era um processo de silenciamento e algo que na minha mente até então, quando eu vivia na aldeia, eu não imaginava além do meu mundo, né? E então achava que tinha tudo aquilo como verdade. Então quando eu vi a foto da Tuíra, assim que quando eu entendi o que era uma hidrelétrica, não que eu quis ser igual a ela, né? Eu quero ser a Tuíra, mas ela se tornou, assim como a minha mãe, como as mulheres, a minha aldeia, uma grande mãe, uma grande mulher para mim, porque eu vi, se ela pode falar, eu também posso, né? Porque as mulheres na minha aldeia não tinham poder de voz e de decisão, né? A gente não participava das reuniões. Então isso também, isso quando eu cheguei no final de 2005, já início já de 2016 até o meio, quando eu entendi o que era uma hidrelétrica, eu vi que isso poderia ser diferente, né? Poderia que muitas mulheres já estavam falando, já estavam lutando,
e que eu tinha o dever moral, cultural e pessoal de fazer o mesmo. Porque eu queria que eu tivesse voz, que a minha filha tivesse voz, que outras mulheres também tivessem voz, sobretudo da minha própia aldeia. Então isso é real, tanto que eu estou aqui falando com vocês, fui cacica da minha aldeia e tem hoje uma outra mulher, que é minha tia, que está como cacica também e que nós participamos de todas as tomadas de decisões. Isso é maravilhoso, porque na minha infância praticamente isso parecia não ser possível, né? E isso é um processo lento, mas prazeroso e que vale a pena. Nós temos voz e essas vozes devem ser ouvidas, respeitadas, e a gente deve compartilhar essas experiências e esses acontecimentos. E Tuíra, assim como você, como tantas outras mulheres, são uma força da natureza impressionante. Então, quando se trata de natureza, de floresta, faz com que os meus pulmões enchem de ar e eu consigo respirar aliviada e me encontro comigo mesmo, né? E eu tive uma experiência dessa recente, que foi agora no início da pandemia. Com todo esse processo de angústia no mundo, de sofrimento e de morte, eu fui para a floresta e passei 3 meses praticamente num isolamento total. Isso me fez um bem tão grande, porque há muito tempo eu não passava tanto tempo na floresta, na minha aldeia, e ali, como se eu tivesse voltado para o útero da minha mãe. Eu me senti em casa, eu me senti bem, eu me senti feliz, e foi um encontro comigo mesma, porque eu sou floresta. Sou os animais, sou o vento, sou a água, a chuva, as folhas. Então, se você não é o fato de você se sentir parte da floresta, da natureza. É você se entender e aceitar que você é a natureza, que você é a floresta, que você é tudo e um pouco mais que você não pode compreender, que vai além da compreensão de muito, que é do espiritual, que é dos protetores, que é dos guardiões. Então, voltar para a floresta nesse momento de pandemia foi algo surpreendente e que eu não sabia, não tinha tanta noção do quanto eu necessitava de voltar para a floresta, de voltar para casa, de retornar para o útero. Então, eu saí renovada e pude entender muitas coisas, inclusive que é inadmissível ficar ou sobreviver sem pisar na terra, sem com que essa conexão aconteça. Era por isso que eu estava mal, era por isso que eu estava sofrendo tanto. Então, a minha angústia estava daí. Essa sensação de sufocamento, essa sensação de tristeza também, e uma sensação de que está faltando algo. E, de fato, estava faltando. Não dá para dizer para um peixe viver fora d'água, não dá para dizer para um gavião não voa, não dá para dizer para uma anta ou um tatu não anda. Não vão sobreviver, não vão entender. Então tem certas coisas que não precisa ser entendida, precisa ser feita. A gente precisa se permitir, enquanto o ser humano não entender que ele é floresta, que ele é natureza, que ele é todos esses elementos que faz desse mundo tão maravilhoso e que ele também é parte do clima, da água, enquanto ele não se entender como floresta, como terra, como água, como vento, ele não vai principalmente, não que ele não vai respeitar a floresta, ele não vai se respeitar, ele não vai acontecer essa compreensão de si mesmo, porque não dá para se desvincular. Infelizmente, poucos, eu falo, não dá para se desvincular
desse pertencimento. Não dá para se desvincular da floresta. Eu não consigo ser a Juma, só a Juma, mas eu sou floresta. Eu sou terra, eu sou ar, eu sou vento, eu sou chuva. Eu sou todos os elementos que compõem esse mundo. Então a gente precisa ter esse tipo de compreensão e entender que de fato a terra, a floresta não são nossos inimigos. Nós somos a floresta, somos parte, não são algo externo, algo fora. Nós estamos dentro de todo esse complexo, dentro de toda essa riqueza, dentro de todo esse cosmo. E isso, espero que a gente consiga repassar essas informações e que muitas outras pessoas possam compreender que eu sei que somos a minoria, ainda que tenha esse tipo de pensamento, esse tipo de respeito e de ligação com a floresta. Só que essa maioria que luta para não entender, ou finge não entender a importância que a floresta tem, eu sempre, algo que me preocupa muito a gente já não tem mais tanto tempo. A maioria tem que entender isso, essa maioria que consome, a maioria do capital, eles têm que entender isso. Nós estamos em um planeta, e nesse planeta, os seres humanos não são os únicos seres viventes, não são os únicos a habitar esse planeta, não são os únicos a ser dono desse planeta. Nós precisamos de todos os seres, é o que faz esse planeta funcionar, é o que faz o clima funcionar. Então, o micróbio, ele não é menos importante que o ser humano. Uma bactéria não é menos importante que um ser humano. Ela é tão importante quanto ou mais que determinados seres humanos. Então, nós não estamos sozinhos aqui. Essa casa não é só nossa. Então, temos que ter esse respeito e essa maioria tem que entender isso. E no meu entendimento, o animal que mais corre risco de extinção somos nós, seres humanos. Porque vivemos um processo de destruição cada vez mais acelerado, ocupando os espaços que não é nosso. Destruindo é como realmente você falou, o Davi falou, comendo a floresta, destruindo tudo, como se fosse uma grande traça, e não entendendo que cada ser vivo ou não tem a sua importância, tem a sua contribuição. E o que isso, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com o clima. Tudo isso tem a ver com o clima. Se a gente degrada um solo, como eu tive a experiência recentemente de fazer uma viagem e eu vi que mais para o sul do país, eu olhava assim, cadê a floresta? Aí eles tinham terminado de fazer a colheita, eu só via só aquela terra vermelha, aquela poeira, aquele calor. O solo seco. Então, isso traz um impacto muito grande, não só no sentido de degradação, não só no sentido de poluição, mas de mudanças climáticas. Então, e eu vi um deserto diante de mim, e aquilo me preocupou muito, porque eu fui pesquisando e vi que isso está acontecendo cada vez mais, não somente no Brasil, mas em outros países já aconteceram isso no passado, né, e sofreram drasticamente, tipo, por exemplo, os Estados Unidos nos anos 30. Tiraram todas as florestas, plantaram bastante, empobreceram o solo e mataram muitos búfalos. Óbvio que isso teve um impacto e a gente sofre esse impacto até hoje e outros países estão fazendo a mesma coisa e que na Amazônia querem fazer a mesma coisa. Então, depois se surpreende com grandes tornados, com grandes furacões, com grande chuva,
com grandes erosões. Se Com o surpreende por vírus, quê? né? Com o vírus. Se surpreende por quê? Para mim, isso é tão óbvio. É óbvio que se você degrada, se você mata, se você destrói o seu planeta, a sua casa, você quer o quê? Você quer um clima perfeito? Você quer viver bem? Não, a saúde do planeta corre um grande risco constantemente. Então, eu vejo que o planeta está quase num processo de deserto, num processo de destruição extremamente acelerado e que onde muitos seres humanos culpam a força da natureza, mas é incapaz de ver, de enxergar ou de admitir ou de mudar os seus erros, principalmente de consumo. Então, tem uma relação de extremamente de falta de respeito, não somente com a floresta, com o planeta, com o clima, mas consigo mesmo. Então, é uma responsabilidade urgente que o mundo precisa ter. E se o mundo não tem, que você possa ter, que eu possa ter. Então, isso me preocupa cada vez mais, cada dia eu fico mais preocupada quando eu vejo que, olha a experiência que eu tive nesse processo também de isolamento, né, lá por conta da pandemia. Estava indo colher uma castanha para fazer um peixe, né, para fazer um peixe no leite da castanha, que é uma delícia. E eu escutei um barulhinho assim na folha. E eu falei, mas o que é isso? Procurei, olhei e não vi. Quando eu parei tudo, silenciei totalmente, prestei atenção, era um carrapato andando. Eu pude ouvir um carrapato andando. Mas, Juma, o que isso tem de mais? Isso me deu um susto imenso, que um carrapatinho pequeno, se eu pude escutar aquele carrapato andando, é porque a seca estava muito grande. As folhas estavam muito secas, no meio da floresta amazônica. Então, o que está acontecendo? Se chegou o ponto de eu escutar um carrapato andando na folha seca, imagina o que não está acontecendo em outros lugares da Amazônia ou do mundo. Dias atrás, né, Juma, as pessoas estavam tentando salvar os peixes do Xingu, né, de tão seco que está nesse ano, né, fazia muito tempo que não tinha uma seca desse porte, né, e eu fico pensando, né, o vírus mostrou exatamente isso que tu está falando, né, a gente chegou no tempo das pandemias porque está destruindo, né, como diz a Greta, né, a Thunberg está destruindo a única casa que a gente tem. E a Greta está repetindo o que o Raoni dizia antes, que o Davi dizia, o que tantas lideranças indígenas diziam há muito mais tempo, muito antes mesmo dos cientistas. Sim. E nesse momento, né, tu falou que tu voltou para a floresta para te proteger da pandemia, né, para te proteger do vírus. E a gente... tu sabe melhor do que ninguém, né? Tu tá na floresta, que a floresta está sendo nesse, né? Como tanta gente disse, né? Os grileiros, os destruidores da Amazônia não fazem home office, né? Não fazem isolamento. A floresta está sendo destruída nesse momento como nunca, né? Com o apoio do governo Bolsonaro, com apoio explícito, né? Então a gente está vivendo um grande momento de destruição da floresta, com a floresta chegando cada vez mais perto do ponto de não retorno, e quando fala ponto de não retorno, não tem retorno, né? A floresta vai virando uma savana, pode virar até mesmo um deserto, e nesse momento também há muitas denúncias, né, de um processo, de uma intenção genocida do Bolsonaro com relação às populações indígenas, no sentido de tanto permitir, de destruir a legislação que protege o ambiente, de não demarcar as terras indígenas, de buscar abrir as terras indígenas, e também de desproteção dos indígenas com relação à Covid-19. Eu queria entender se tu
como é que tu entende esse processo de destruição da Amazônia e esse processo da Covid-19 com relação às populações indígenas? Como é que tu está vivendo isso? Não tem sido fácil, né? Porque é como eu falei anteriormente, na minha cabeça, conforme as minhas observações que sempre fiz, tudo é muito óbvio, né, que está acontecendo, porque nesse processo acelerado de destruição, é claro que iria acontecer. Claro, não só culpo isso, lógico que eu acredito em outras coisas mais, tipo numa guerra biológica, algo que de fato planejado, com relação à pandemia, né? Eu acho que isso não surge do nada, né? Simplesmente não é somente porque estão tocando fogo na Amazônia que surgiu isso, ou que a destruição em alta. Eu acredito que é bem mais que isso, claro. E no contexto do Brasil, de pandemia e de governo, uma tristeza, né, uma tristeza muito grande, porque sempre se foi negado uma assistência básica de qualidade dentro das comunidades. E pensando no contexto agora de pandemia, quando já estava acontecendo muitas mortes lá fora, o Brasil parecia muito despreocupado, como se não fosse chegar aqui. E chegou. E mesmo chegando a pandemia, né, o vírus no Brasil, com relação à saúde indígena, não se teve até se teve, a parte de muitas pessoas, uma preocupação de proteger os povos, de ficar no isolamento total, de hospitais de campanha. No entanto, não tiveram o apoio do governo. Então, isso por várias vezes se negaram, né, a dar essa assistência, tipo, por exemplo, a de construir o hospital lá no Mato Grosso para os parentes Terena, quantas mortes aconteceram também no Amazonas, e no Pará e no Brasil como um todo de povos indígenas. Então, isso foi algo que eu vi como a negação da demarcação das terras indígenas, a negação também da assistência à saúde aos povos indígenas. Foi algo que, para eles, não tem relevância, quando eu falo isso, eu falo no sentido de governo, sobretudo atual, que sempre anteriormente, pós e durante a sua governância, sempre teve os indígenas, nós, povos indígenas, como problema, como ameaça, ou como até mesmo sem relevância ou sem importância. E isso muito me preocupa, porque as medidas de fato efetivas que deveriam ser feitas não foram feitas no momento exato. Então, essa assistência à saúde para os povos indígenas, por diversas vezes, foi negada pelo governo. Então, a gente está num ataque constante e perdemos muitas lideranças, perdemos muitos parentes, e estamos ainda, a pandemia ainda não acabou, esse vírus ainda está instalado no Brasil e no mundo, e ainda se fazendo vítimas. Então, a minha preocupação ainda continua. No entanto, o que mais me chamou a atenção, e que no meio de tudo isso, foi o fato de recorrer para a medicina tradicional, para os nossos conhecimentos, de não esperar pela assistência, pelo apoio do governo, que a gente sabe que não temos, né, que não podemos contar com esse apoio, com essa proteção, com essa ajuda, porque não é do seu interesse, como nunca foi e nem será. Então, o que nós, povos indígenas, poderíamos fazer? E eu observei que, não somente na minha aldeia, mas outras aldeias e em outros estados também, eles recorreram, lógico, para o isolamento total e para a medicina tradicional.
e para a alimentação também tradicional. E isso foi muito bom, isso foi maravilhoso, porque para que esperar que o governo envia ajuda se ele não vai enviar? Então, nós temos a floresta, nós temos as nossas medicinas, então foi um retorno para os nossos conhecimentos. É óbvio que para muitos parentes eles não tiveram essa oportunidade, não tiveram tempo, né? Isso muitos faleceram, e isso também não isola, não exclui a responsabilidade do governo com os povos indígenas, como fala da situação de saúde. Porém, eu vi que muitas comunidades conseguiram até mesmo reverter o quadro do vírus, ou outras não conseguiram, não tiveram nenhum caso de Covid nas suas comunidades. Portanto, a minha é um exemplo disso, porque partimos para o lado da prevenção, não vamos esperar chegar o vírus, vamos fazer os nossos banhos, fazer os nossos xaropes, as nossas defumação, voltar a se alimentar dos produtos, dos frutos da floresta e que nós plantamos, né? Então, nesse lado, eu considero que foi o lado positivo. Eu prefiro olhar para esse lado positivo do que eu posso tirar do meio de tudo isso, desse contexto de pandemia. No entanto, óbvio que não precisava ser dessa forma, né? Eu vi o quanto eu sinto vergonha enquanto eu vejo outros países, né, até mesmo organizações como a ONU, outras pessoas dizendo para o governo brasileiro o que ele tinha que fazer para ajudar os povos indígenas. Então, é algo extremamente violento, e que não tiveram nenhum medo, nenhum receio de demonstrar isso, muito, muito claro. Nunca teve tão claro e tão escancarado a violência com os povos indígenas e a negação, principalmente, dessa assistência à saúde. E perdemos com isso muitos parentes, né? Infelizmente, e tudo isso é muito triste, mas... Parentes, né, lideranças indígenas que conduziram seus povos, né, na resistência, né, é uma parte Sim. da resistência que foi morta, né, porque o governo deixou que a Covid-19 avançasse para as terras indígenas, e não fosse as comunidades se proteger, como está contando, e buscarem sua medicina, né, ficariam completamente indefesas diante de mais essa ameaça depois de 500 anos, né, são 500 anos de resistência dos povos indígenas contra todas essas formas de morte. Sim. E aí eu queria, né, tu falou da medicina, Juma, e da medicina tradicional, e tu é uma estudante da medicina, do curso de medicina, da medicina convencional. Eu queria saber como é que tu faz essa ponte, né? Me parece que tu está vivendo entre mundos. E como é que tu olha, como é que foi tu entrar na universidade, nesse mundo, né? Que é tão hierárquico, que tem tantas linguagens, tantos dogmas, tantas regras. Como é que tu olhou para esse mundo e como esse mundo da Universidade de Medicina olhou para ti? Sim. Tu foi a primeira mulher indígena, né? A primeira estudante de medicina do campus de Altamira, da Universidade Federal do Pará. Isso. Só um pouco com relação à minha fala anterior, eu vejo que, até quando você mesmo falou, são mais de 500 anos, né, de luta e de resistência, e são mais de 500 anos de um processo de dizimação, de extermínio, de genocídio com os povos indígenas, né? Então, isso, nesse contexto de pandemia, isso já era claro para nós, esse ataque, esse processo de genocídio gente, isso para nós povos indígenas já era muito claro ao longo de todos esses séculos, mas isso ficou cada vez mais claro para o mundo,
mediante essas posturas de negação e de crimes do governo brasileiro. Então, nesse momento, isso só não vê quem não quer. Então, é algo que nós nunca baixamos a cabeça, algo que nós nunca deixamos de lutar ou de acreditar no nosso território, na nossa vida, na Amazônia e na nossa luta como um todo. Então, isso já era muito claro para nós, povos indígenas, e agora está mais óbvio ainda que devemos, de fato, permanecer resistentes, lutando não somente pela defesa dos nossos direitos, mas pela vida, a saúde e a existência do ser humano como um todo. Mas agora, para a tua pergunta, como que... Só pode repetir para mim? Claro, né, que tu entrou no final. Para ti, a medicina, né, tradicional, a medicina tradicional foi muito importante nesse processo, até de volta, né, para as aldeias, de isolamento nas aldeias, né, de voltar para si também, para se proteger desse ataque, né, representado por várias forças nesse momento da pandemia. E tu é uma estudante de medicina, né? Tu foi a primeira estudante de medicina do curso de medicina da Universidade Federal do Pará, no campus de Altamira. E eu queria saber como é que tu vê esse mundo, né, da medicina tradicional da universidade, e como é que esse mundo da Universidade de Medicina, da Faculdade de Medicina, te vê. Como é que foi esse encontro, ou talvez desencontro, né? Isso que eu queria saber, de mundos. Não foi fácil, é claro, como não é fácil para nenhum outro universitário, mas quando eu falo nesse sentido que não foi fácil, porque na época eu estava como cacica da minha aldeia ainda, né? Eu era estudante do curso de Direito no campus de Belém, havia trancado, e por 2 anos que eu havia trancado o curso, eu fiquei como cacica na minha aldeia, e no final dos 2 anos eu teria que voltar ou para o curso de Direito, fazer um outro curso, ou não voltar. A sensação que eu tinha era de um não retorno para a universidade, porque isso me causava muita angústia, porque eu iria me distanciar um pouco da luta, eu iria me distanciar um pouco da minha aldeia fica muito distante da cidade de Altamira. Então, eu passei por um eterno conflito, eu volto, eu não volto, porque a minha única e verdadeira vontade era de retornar para a floresta e viver aquela vida de liberdade, de felicidade, de trabalhar juntamente com a minha comunidade, de ajudar outras comunidades também. Então, de estar em casa e com os meus filhos. Então, eu só queria isso, né? No entanto, eu pensei, como cacica, como Juma, como liderança, eu posso ajudar, como eu já ajudo, né, na luta, eu posso continuar fazendo. Porém, eu vi que eu queria ajudar mais pessoas, além da minha comunidade. Então, na medicina, eu sempre fui apaixonada pela medicina tradicional, porque eu tive e tenho um grande exemplo que foi a minha mãe, né? Quando a gente não tinha unidade básica de saúde, até mesmo quando a gente não era reconhecido como indígena pela própria FUNAI, né, que dizia que o povo Shipaia tinha sido extinto e que nós não éramos indígenas. A gente não tinha esse atendimento da FUNAI e nem da saúde. Então, a minha infância, eu ainda peguei isso, né? Ainda vivenciei esse processo de negação de direito, de negação de saúde, de negação de território. Até hoje não é tão diferente, né? Melhorou algumas coisas. Mas a minha mãe, ela cuidava
de todo mundo com a medicina tradicional, né, que a minha avó, o meu avô, as minhas tias ensinavam. Então, ela fazia o remédio para todo mundo na aldeia. Naquela época, a gente tinha muitos casos de malária. Então, foi um dos meus maiores exemplos, como continua sendo. E eu não me via voltando para a universidade, porque não é fácil você, no mundo acadêmico, como eu já havia vivenciado, você ser mulher, você ser mãe, você ser liderança, você ser cacica, eu me sentia angustiada com tudo isso, porque eu só queria viver a minha cultura, eu só queria ficar ali do lado do meu povo, eu só queria ajudar nessa luta toda, desse processo de Belo Monte, toda esse angustiante que é para todos nós, povos indígenas. E eu não me via só num papel de estudante. Falei, eu não consigo somente estudar, né? Porém é um curso integral. Então foi muito conflituoso para mim me entregar para o curso de medicina, até porque minha cabeça no início estava muito cheia de informações, eu não conseguia nem assimilar. Quando eu estava na aldeia, quando saiu o resultado, inclusive no dia do meu aniversário, estava o pessoal do ISA ligando, porque o único meio de comunicação ainda era aquele rádio amador, né, que liga, e as pessoas ligando, fala para a Juma que ela passou no curso de medicina, que ela precisa vir fazer a matrícula dela, muita gente me ligando, e eu não conseguia responder, porque eu, de fato, não queria ter passado. Eu falei, eu vou fazer a prova, mas eu não vou passar, porque se eu não passar, eu vou voltar para a floresta, mas se eu passar, eu vou estudar. Quando eu recebi o resultado que eu tinha passado, eu chorei, mas porque eu falei, não acredito que eu vou ter que ficar na cidade, eu vou ter que estudar, eu não queria isso, eu só queria ficar aqui na minha comunidade. Mas entendi depois que eu poderia fazer diferente, né? Pelo menos na minha cabeça eu pensava em continuar estudando, mas algo eu tinha certeza que não dava para continuar como cacica. Entreguei o cargo, conversei com a minha comunidade e sempre me coloquei à disposição para ajudar na medida do possível. Porém, o primeiro ano para mim foi bem difícil, porque ainda tinha muitas informações na minha cabeça, principalmente preocupações, né, com relação à execução do Plano Básico Ambiental, que é das condicionantes, né, destinado ao componente indígena. Então, logo também no meio do contexto das ameaças, com um filho de 8 meses, foram muitas informações, né? Então, o primeiro ano, tanto que eu não consegui cursar, eu tive que sair de Altamira, e chegou um período que eu tive que ter que sair do Brasil, e eu passei por esse conflito interno muito grande de volta. Teve que sair por causa das ameaças de morte, é isso? Por conta das ameaças de morte. Então, eu pensava muito que de fato eu vou poder fazer, né, dentro da universidade, concluindo esse curso, ou a minha vontade era somente de ficar com os meus filhos, de ficar na floresta, eu posso estudar medicina tradicional na minha aldeia. Mas, em 2017, eu tive um sonho, né, em junho de 2017, me lembro como se fosse hoje. Então, até junho de 2017, para mim, eu não iria voltar para a universidade. Estava claro na minha cabeça, nem pensava que iria fazer medicina, isso nunca passou pela minha cabeça. Só que eu tive um sonho que havia muitas pessoas doentes, que chegavam doentes de todas as partes do mundo, né? E que eu estava na floresta. E que tinha um grande hospital, um hospital não claro como esse, era um hospital muito rústico, muito tradicional,
Porém, todo o processo de cura era tradicional. E tinha uma outra parte que tinha grandes laboratórios, que tinha uma parte muito equipada, muito tecnológica. E eu vi o que estava salvando as pessoas era um movimento, tipo de uma gangorra, assim, que para fazer o sangue circular. E era somente uma tábua que tinha e fazia esse movimento assim. E as pessoas, o sangue delas circulava, elas conseguiam respirar e assim elas ficavam curadas. Então esse sonho sempre ficou na minha cabeça, né? O que isso significa? Quando chegou o final de 2017, eu tive que decidir fazer ou não fazer a prova, que como eu falei anteriormente, tudo bem, vou fazer. Se eu não passar, eu sei que eu tenho que ir para a aldeia, mas se eu passar, eu vou ter que estudar. Então, minha cabeça estava mil. Quando eu passei, né, o primeiro ano fiquei sem cursar, como eu falei, por conta das ameaças, tive que sair, estava com meu filho pequeno, enfim, não dava para continuar em Altamira. Já no segundo ano, quando eu decidi retornar para Altamira e decidi retornar a estudar, eu falei, não vão tirar um direito que é meu. Eu tenho direito de estudar. Eu tenho direito de ir para a universidade. Eu tenho direito de ser o que eu quiser ser. Então, eu não vou deixar o medo, não vou deixar as ameaças, não vou deixar esse processo de tentativa de silenciamento ser mais forte e ser maior que a minha missão. E lembrei daquele sonho, eu falei, e aí eu tive um segundo sonho onde me mostrava, nessa exata semana, passei uma semana sonhando, e um dos sonhos foi, isso... E também por conta não somente o sonho, mas também por conta da medicina, que eu passei por um processo de pagelância, e eu consegui visualizar, onde me mostrava que era possível unir a medicina tradicional com a científica, com a ocidental. Então, eu não precisaria ficar somente com o tradicional. Eu poderia muito bem, claro que não ia ser fácil, viver nesses dois mundos como eu já estava vivendo. Eu não precisaria escolher nenhum e nem outro. Eu poderia viver nesses dois mundos, né? E com isso ser quem eu sou e fazer o que eu gosto de fazer, né? Então o curso de medicina não foi somente para questão de status ou pensar, o curso de medicina vou ser médica. Não, foi pensando como e qual é o curso que eu vou poder ajudar mais as pessoas, não somente a minha comunidade, não somente o meu povo, mas os povos ou quem queira ser ajudado. Então, foi nesse sentido, né, e eu tive muito apoio dos meus professores no retorno. Claro que nem todos entendiam, muitos professores, né, quando as minhas notas não eram boas, como vai ser boa com tantas coisas na cabeça, né, com tantas preocupações, e muitos professores não entendiam, falavam, Juma, tu pode ajudar teu povo depois, tu pode voltar a lutar depois do curso, depois se forma primeiro. Como eu vou conseguir isso? Então, não tem... É como se me pedisse assim, Juma, esquece a floresta. Juma, você não é floresta. Não tem como me separar, não tem como eu pensar algo separado, que isso... Eu tive que aprender a conciliar, e ainda estou passando por esse processo, entre ser estudante, ser mulher, ser liderança, sabe? Ser tudo e um pouco mais, onde a maioria das pessoas não entendem e acha que você está na universidade e tem que ser só estudante e que não tem que pensar nada além daquilo e que você não pode ter nem mais nenhuma outra preocupação e nem mais assumir outras responsabilidades. Só que para nós indígenas é diferente. Como que eu não vou me preocupar com as queimadas, com o garimpo, com a desmatação, com o Belo Monte, com o genocídio, com as mudanças climáticas? Impossível não me preocupar com a minha comunidade, com os povos indígenas, com o planeta. Então, não dá somente para ser estudante do curso de medicina. E até mesmo se eu tentasse fazer isso, eu sei que eu nunca iria conseguir, porque não dá para esquecer ou fingir que o mundo está um caos, que
cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então, estou ainda me perguntando como eu vou conciliar, que ainda é dificuldade para mim, toda essa minha vida e ao estudo, mas eu entendi que o estudo é importante, como sempre foi na minha vida, eu sempre tive isso muito claro, mas estudar é importante, ser médica é importante, mas eu não preciso deixar de ser indígena, deixar de ser juma, deixar de ser militante, deixar de ser mulher para ser médica. Muitos professores têm dificuldade de entender isso. Juma, pegando esse gancho, né? A gente está falando aqui, quando tu apareceu a primeira vez na tela, que estava o pessoal da produção ainda, todo mundo ficou muito espantado como tu era jovem. E mais espantado a gente fica porque tu vem de um povo que foi considerado extinto, né? Disseram para o teu povo que ele não existia. É dizer para alguém, para um povo, olha, tu não existe. Então, quem sou eu, né? E desse processo de um povo que não existia, vocês tiveram que provar que existiam, e nesse processo todo, tu ainda vira a primeira mulher cacica do teu povo, né? Eu sei que essa trajetória é imensa e tu não vai poder dizer ela em minutos, mas assim, como isso foi possível, assim, se tu fosse resumir o que não é resumível, né? Mas assim, como é que foi possível uma mulher passar por todo esse processo e se tornar cacica do teu povo? Onde tu tirou a força para isso? Olha, não foi fácil. Entanto, o que mais me fortaleceu tudo isso foi as mulheres do meu povo, as mulheres da minha comunidade. Tive a luta da minha avó, da minha mãe, das minhas tias, lutando para ter voz, para ter os seus direitos respeitados, e lutando do lado dos homens, né, dos meus tios, do meu avô, do meu pai, pelo nosso território, pelo reconhecimento da nossa identidade. E uma coisa que sempre foi muito clara para nós, e isso, todas as vezes que os meus tios te contam essa história, a minha avó, no passado, quando eles ainda eram criança, falou para eles: meu pai é Curuá e a minha mãe é Chipaia. Então, nós somos Curuá e nós somos Chipaia. O que vocês querem ser? E todos responderam ali: nós queremos ser Chipaia. E Chipaia era um povo, nos livros, para a FUNAI, para o governo, e até mesmo, acho que para o mundo, era extinto. Então, não foi uma escolha fácil. Para minha avó dizer isso para eles, não foi uma escolha fácil que eles tiveram que fazer. Então, para mim também não seria nada fácil. Então, esse processo de muita luta, de resistência, para mim sempre foi muito claro desde criança. Então, mas o que mais despertou essa luta, esse anseio de viver, de defender, de me dedicar, de me entregar de corpo e alma, do que eu sempre fiz, foi de não aceitar o silenciamento, foi de não aceitar o não como resposta, foi de não aceitar ser extinto. Que nós estamos vivos, nós existimos, temos as nossas histórias, sabemos onde é o nosso território, temos a nossa cultura, e ninguém vai dizer para nós, pode até dizer, mas não pelo fato de dizer que o Chipaia for extinto, que nós vamos acreditar ou deixar de ser quem somos. Então, sempre foi muito significativo e muito forte, e sempre tive muito claro esse processo de luta e de resistência dos meus tios, de toda a minha comunidade, de todo o povo Chipaia.
E isso, quando eu falo, é somente do núcleo do Chipaya, da aldeia Tucumã. Fora os outros grupos, né, passavam e continuam passando ainda até então pelas mesmas situações nos dias de hoje. Então, quando criança, presenciando tudo isso, uma vez no Porto da Funai, a gente chegou, estávamos doentes, minha mãe grávida, né, da minha irmã, que estou aqui na casa dela, e o coordenador da FUNAI não deixou nós entrarmos na casa do índio, porque nós não éramos índios, que Chipaya não era índio, que Chipaya não existia. Eu me lembro como se fosse hoje daquela cena. Isso foi algo, ele não tem noção do quanto ele me ajudou, do quanto ele nos ajudou a fortalecer aquela certeza que a gente já tinha dentro de nós. Nós somos Chipaya, nós somos indígenas, sim. Nós existimos. E ninguém vai dizer o contrário. E isso sempre ficava ecoando na minha cabeça, né? Então, da infância à adolescência, até chegar aos 24 anos de idade, quando eu assumi o cargo de cacique, eu nunca quis ser liderança. Eu nunca quis ir para cima de uma ensecadeira com uma bebê de 3 meses de recém-nascida, em frente de metralhadoras, né, ou ocupar a BR, ou me afastar dos meus filhos, ou até mesmo se afastar da luta para sobreviver, procurando uma capa no jornal, ou em revista, ou isso, aquilo. Não é status. Nunca quis nada disso. E assim como eu sei que muitas outras lideranças também, esse não é o foco. Mas o processo violento, criminoso que acontece constantemente com nós, povos indígenas, é impossível não fazer o que eu faço, não se comprometer com a vida, com a defesa da Amazônia, com a defesa da nossa existência. Eu não tenho o direito de dizer não, mesmo que eu quisesse. Se eu digo não, quantas outras crianças, quantos outros povos vão ser dizimados de uma forma extremamente violenta? Então, ser cacica num povo que até então não tinha nenhuma outra mulher como cacica foi algo que eu me perguntava, será que eu vou dar conta? Mas eu tinha certeza. Olha o que a minha mãe já passou, olha o que as mulheres do meu povo já passaram, olha o que as mulheres indígenas já passaram. Então, se eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. E isso eu assumi uma grande responsabilidade dentro de mim, que eu vi que não era só comigo, foi com as mulheres, foi com a Amazônia, foi com o clima, foi com o mundo. Então, e a minha motivação maior de tudo isso como eu falei anteriormente, foi não aceitar o silenciamento, de não se calar diante das negações dos direitos, de não se calar diante do processo de destruição, de não se calar diante do processo de dizimações dos povos. Eu não poderia me calar, eu não poderia dizer não, porque minha avó nunca disse não. Minha mãe nunca disse não, minhas tias também nunca disseram não. Elas enfrentaram, elas apanharam, elas foram agredidas fisicamente por homens para defender a minha vida, para defender o território, para defender a nossa existência. Eu não poderia fazer diferente. E nem tento fazer diferente. Porque essa é a minha obrigação. Essa sou eu.
que eu quase não... É difícil falar, vou fazer só uma última pergunta, acho que nem é uma pergunta, mas a gente está nesse momento de pandemia, a gente está nesse momento no Médio Xingu, né, onde está o teu povo, onde está o Altamira, com uma empresa, que é a Norte Energia S.A., controlando a água, né, como uma empresa, né, essa insanidade que a gente chegou, que é uma empresa controlar a água do Xingu, e está vindo ainda com os grileiros desmatando a floresta como uma velocidade inédita, e a gente está com a mineradora canadense Belsan chegando, e caso ela consiga instalar aquilo que ela chama de maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, vai terminar de destruir, né, a Volta Grande do Xingu, e como é tudo orgânico, não é por partes, né, destruir toda essa natureza que é o que tu é, o que o teu povo é, né, também, é a mesma natureza. O que tu diria para as pessoas que estão longe, né, que estão fora, que se colocaram fora da natureza, né? Nesse momento, quando tu diz que cada um tem que fazer a parte, né? O que tu diria para as pessoas desses vários Brasis que estão te vendo? Eu diria que não é Belo Monte, que não é Belo San, que está destruindo a Volta Grande, o Rio Xingu e a floresta amazônica. São os consumidores. É quem usa de forma inconsciente. É quem financia. Quem são os financiadores de Belo Monte? Quem são os financiadores de Belo San? Então é muito fácil pegar uma empresa, pegar algo para distrair o povo e dizer, Belo Monte está acabando com o Rio Xingu. Isso é fato, está acabando. Mas quem está financiando essa destruição? Quem está por detrás de tudo isso? Então, não vão conseguir me distrair com Belo Monte ou com Belo San. Nós temos que olhar quem está atrás. Quem são os financiadores? Quem são os consumidores? Então, a partir desse momento, a gente vai na raiz do problema. Não adianta olhar o problema. A gente tem que olhar a raiz. Quem está fornecendo os suportes para que isso aconteça? Quem está financiando a destruição do Xingu e da Amazônia? É isso que as pessoas têm que ter claro nas suas mentes. Então, o fato de Belo San se instalar em Altamira e ser uma das maiores mineradoras aqui e destruir com as nossas vidas, é importante que cada um saiba. A que ponto está contribuindo também para essa destruição, com a nossa destruição. Então, as pessoas precisam entender que todo esse processo de destruição, ele não está isolado. O Belo Monte não está sozinha, Belo San não está sozinha. Não estão sozinhos esses empreendimentos. É muito... Eu nem consigo pensar, e nem quero pensar nisso como um fato consumado ou como algo que vai terminar de amputar os meus órgãos. Mas é importante falar sim sobre isso, porque para que isso não aconteça, as pessoas precisam não somente de se conscientizar, mas de mudar os seus hábitos
e de não apoiar esse tipo de destruição, esse tipo de empreendimentos, é de cobrar dos seus governos, do seu país, dos seus países que estão financiando a destruição da Amazônia. Quais são os bancos? São os bancos brasileiros que estão financiando o Belosan? Quais são as companhias que estão financiando o Belosan e Belo Monte? Então, o seu país, seja qual for, ele também pode estar sendo responsável pela destruição da Amazônia. Você pode estar sendo responsável pela destruição na Amazônia, pela instalação de Belosan. Eu não quero ter sangue nas mãos. Eu não quero ter mais um órgão amputado. Eu não quero que o meu filho, que os meus filhos ouçam que são extintos. Ou que outros povos sejam. Ou que peixes ficam sem água. Ou que a floresta pega fogo. Mas o que você quer? O que você pode fazer? O que nós devemos fazer? Não só pela Amazônia, não somente pelo planeta, mas pela nossa própria existência. Nós somos os únicos responsáveis por isso. Uma grande honra estar contigo, estar ao teu Nossa. lado nessa tela, Juma. Eu acho que a gente encerra, então. Mas eu gostaria de dizer uma última coisa. Claro, claro. Existem vários processos de silenciamento para a sociedade, para povos, para a humanidade. E não é diferente para nós mulheres. Não é fácil estar aqui hoje, não só por todo esse meu contexto de luta. Mas eu gostaria de dizer para as mulheres que existem outras mulheres que podem pegar nas nossas mãos, que podem nos tirar do fundo do poço, que podem lutar ao nosso lado. E se hoje eu estou aqui, porque teve mulheres que foram exemplo, que continuam sendo e que me apoiaram. Então não se cale diante de um machismo, não se cale diante de nenhuma agressão violenta, de nenhum tipo de violência. Estupro não é cultura, é crime. Silêncio forçado também é crime. Relacionamento abusivo é crime. Sinta-se protegida, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. Todo esse processo que sempre me deu força e que continua dando e que me faz pensar diferente e lutar, porque tiveram as mulheres antes, durante e pós que continuam lutando. Então, eu só quero agradecer a Floresta Mãe e as mulheres, mães do mundo. Sou Juma Chipaia, sou mulher e não sou extinta.